Seja muito bem-vindo ao podcast da Nextria Consulting. Eu sou Adão Brianês, fundador e diretor da Nextria. Nesse momento eu tenho comigo aqui a Janaína Alcântara, que é fundadora da Clarear Estratégia e Comunicação, nossa parceira estratégica aqui da Nextria. Eu quero começar esse episódio, com uma afirmação que pode parecer ser um pouco ousada, mas eu e a Janaína nós defendemos com convicção. Comunicação não é uma ferramenta, de apoio e transformação. Ela é parte, da transformação, assim como a Nextria atua. Ela não apoia a estratégia, ela é a estratégia. Janaína, o que você tem a dizer disso? Bom, a gente pode ficar o episódio inteiro apenas nessa frase, né? Porque ela define onde a comunicação está, né? Principalmente o que se espera dela, né? Quais são as entregas que ela pode fazer e se ela tem um lugar ali de decisão, né? Na alta administração. Bacana, exatamente. Hoje a gente vai explorar isso de uma forma bem profunda. Primeiro, por que a comunicação ela pode ter um lugar estratégico e não apenas no operacional da organização? Como ela se conecta com a liderança, com o engajamento, com o senso de pertencimento. E também o que acontece quando a empresa ela trata seus colaboradores como receptores de decisões e em vez de fazerem com que eles participem dela. Janaína, vamos começar pelo diagnóstico. Quando você entra numa empresa pela primeira vez, o que você observa, imediatamente o lugar de onde está onde a comunicação ela ocupa dentro daquela organização? Bom, de uma forma, assim, rápida, eu consigo identificar alguns sinais. Por exemplo, a área de comunicação, ela está ligada ao marketing, ela está ligada à área de RH, ou ela está ligada diretamente ali à presidência ou à direção executiva. Então, a partir disso, eu já consigo identificar o peso, estratégico disso dentro de uma organização. E o que muda na prática, dependendo desse posicionamento? Bom, isso muda tudo, né? As decisões, como as decisões são tomadas, como elas são pensadas, né? Qual é o público, né? Para aquela estratégia que eu defini, como esse público vai receber essa informação, eu preciso mapear, eu preciso definir a narrativa, qual é a mensagem-chave que eu quero passar. Tudo isso é importante, porque não é só divulgar. Comunicação não é só divulgar, não é só você enviar um e-mail, não é só você fazer um post. Você precisa envolver as pessoas, senão ela é só um megafone. E isso ela não consegue entregar, né? Ela não é estratégica. Qual que é o segundo sinal depois, tratando como vocês primeiro? A comunicação ela é muito tratada como bombeira ali, né? De apagar o incêndio. Então, ela não trabalha na prevenção de crises. Ela geralmente é chamada quando alguma coisa já aconteceu, um post, um conflito interno, alguma crise, chama-se a comunicação. Então, ela não é estratégica porque ela não atuou antes, ela não previne, então ela não constrói. E é preciso ser coerente. Então, a gente precisa construir antes a imagem, a reputação, para, no caso de uma crise, a comunicação já tenha feito um trabalho, ela já está sedimentada. Então, isso é mais fácil. Ela não trabalha apagando incêndio, mas prevenindo que eles aconteçam, e se isso acontecer, os danos serão menores, com certeza, se ela já estiver preparada para aquele tipo de situação. Legal. E tem mais um terceiro sinal para a gente pode explorar? Sim, é principalmente o plano estratégico, porque ele é aprovado pela diretoria e a área de comunicação ela fica sabendo porque manda e-mail para todos os colaboradores. Então, se a comunicação não participou do desenvolvimento desse plano, como que ela vai simplesmente divulgar? Porque é muito difícil, você não comunica bem aquilo que você não entende bem, aquilo que você não domina. Então, é importante que a comunicação ela esteja participando, que ela esteja permeando toda a instituição e que ela faça parte de todos os processos. Isso eu posso dizer que isso ressoa muito com o que a Nextria encontra nos processos de planejamento estratégico. Muitas vezes a empresa passa semanas elaborando um plano e, basicamente, eles mandam lá um e-mail com um PDF com muitas páginas
E aí ficam surpresos, né? Que quando o time ele não faz parte do plano, acabam não fazendo parte daquele plano. Então, isso precisa, eu acho que com a questão da comunicação, comunicação estratégica, ele acaba com esse tipo de problema. Quero trazer agora um case que representa muito bem, né, o que acontece numa organização que trata seus colaboradores como receptores de decisão e não como parte deles. Uma empresa do setor de saúde com 800 funcionários distribuídos por várias unidades, né, a diretoria estava lá comprometida com os gestores, que eram competentes, os números estavam razoáveis, mas tinha um problema crônico. Nada avançava. Todo projeto importante travava. Toda iniciativa nova ela morria no meio do caminho. A diretoria estava exausta, né, de empurrar tudo para ver resultado e empurrar, né, e não enxergar resultados. Como que você vê esse cenário? Esse cenário é comum e geralmente a empresa faz um diagnóstico de falta de capacidade técnica, né? O pessoal não consegue entregar, falta de comprometimento, falta de gestão, falta de execução. Então, geralmente esse diagnóstico está errado, porque as empresas entendem que o problema está na execução e não lá no início da estratégia, no envolvimento das pessoas no início. Bacana, exatamente. Quando a Nexttree ela entrou com a Clarear no diagnóstico, ele fez vocês fizeram lá um diagnóstico em paralelo. Sim. A gente encontrou, foi bastante revelador. Do lado da gestão, processos mal definidos, falta de indicadores, liderança sobrecarregada, mas o que vocês encontraram foi a raiz de tudo. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Não é falta de comprometimento, não é falta de inteligência, nem de capacidade. Muitas vezes não pertencimento. As pessoas não identificam com aquilo, porque não foi construído por elas não participaram da construção. Então, as pessoas elas não se engajam naquilo que elas desconhecem. Né? Ou muitas vezes está desconectado um pouco da realidade, porque elas não foram ouvidas. Então, elas não estão em sintonia com as estratégias da empresa. Então, isso costuma, muitas vezes, não dar certo, que é sobre isso que nós estamos falando. As pessoas, elas precisam entender o porquê, o motivo daquilo estar acontecendo, quais são os benefícios, e para isso é necessário que elas participem desde o início. E elas podem contribuir. Então, essa é a comunicação estratégica e como ela pode transformar. Não é lá na execução, mas sim na estratégia, no início dela. Que a comunicação, ela é a estratégia. Como você mesmo disse na abertura do episódio. E, legal. E qual seria o efeito disso no time? É isso que eu disse, né? As pessoas, elas não se engajam e também falta muito o senso de pertencimento. As pessoas, elas param de se sentir parte da empresa. As coisas vêm muito de cima para baixo, as decisões, e elas sentem que elas não fazem parte de toda aquela engrenagem. Elas fazem o trabalho, elas recebem o salário e elas vão embora. Então, elas não identificam como propósito. Você não tem orgulho de trabalhar naquilo que você não pertence, naquilo que você não participou da construção. Então, não há vontade, muitas vezes, de ir além. Então, você perde, né, muitas vezes, o melhor que as pessoas têm para oferecer e que elas fazem voluntariamente, que é ir além do que está no contrato. Né? É quando elas sentem que aquilo que elas fazem parte, que elas contribuíram de alguma forma. Janaína, eu quero agora aprofundar num tema, aqui num ponto central no qual a gente está conversando nesse episódio. Me fala um pouco sobre a diferença entre a comunicação como uma área tática e a comunicação como parte da estratégia. Na prática, como essas diferenças se manifestam? Bom, na maioria das organizações, das instituições públicas, privadas, a comunicação ela é vista como tática. O que é a comunicação tática? Vou usar uma metáfora simples. É o post, é o e-mail, é o videozinho. Faz um videozinho rápido aí, faz uma pílula, né?
é o que a gente, né? Hoje a gente deu um nome diferente, que é o microlearning. Mas é muito assim, eu preciso falar sobre segurança institucional. Faz uma pílula para mim e manda por e-mail. Então, essa aí é a forma que as pessoas veem a comunicação, como operacional. Mas a comunicação, ela tem que ir muito além. Qual é o meu público, né? O primeiro passo. Qual é o meu público para este assunto, para este tema, para esta campanha? Como as pessoas recebem essa mensagem? Qual canal eu vou utilizar para atingir este público específico? Qual é a narrativa que eu preciso construir? Então, a gente chama muito de pastelaria, comunicação tática, né? As pessoas querem um pastel de carne quentinho. Então, é só um postzinho, faz um postzinho aí. Então, sem estratégia, a gente não atinge o objetivo que a gente quer. Então, é preciso estudar, planejar como atingir aquele público, com qual mensagem eu quero passar, qual a narrativa eu vou construir para que eu consiga atingir o meu objetivo, para que eu consiga levar a mensagem para as pessoas e estabelecer, né, um entendimento, que as pessoas entendam o que eu estou falando e não só apenas recebam aquela mensagem. Então, essa é a diferença da comunicação tática com a comunicação estratégica. A comunicação estratégica, ela mapeia, né, e ela executa dentro de uma estratégia maior. E, assim, eu queria explorar um outro nível aqui com você também. A comunicação como parte da estratégia da liderança. O líder entende que a comunicação estratégica, ela lidera diferente. Como você descreveria esse líder? 3 características marcantes que é preciso que os líderes e gestores tenham. Primeiro, eles não contam, eles não falam, não se baseiam em dados e planilhas, eles devem contar histórias, né? As pessoas não se mobilizam por planilhas e dados em si, puros, né? Como a gente costuma falar, mas por algum sentido que aquilo faça na vida da pessoa. Tem um professor meu de marketing, né, que a gente chama de mestre, que para mim é uma referência, que é o Nino Carvalho, da Marketing Elevation, e ele fala no curso dele algo que é muito importante, que é o propósito das pessoas identificarem, né, aquilo que elas estão fazendo. As pessoas estão ali, por exemplo, construindo uma escola, né? Você pergunta para uma pessoa, o que você está fazendo hoje? Estou colocando um tijolo aqui nessa parede. E você, o que você está fazendo hoje? Eu estou pintando aqui esta parede. E aí um terceiro se pergunta, o que você está fazendo hoje? Eu estou ajudando a construir uma escola. Então, é diferente o propósito que as pessoas veem. Então, o líder e o gestor, ele pode utilizar, né, ele pode contar, ele deve contar histórias e não apenas dados, porque é isso que você através disso que você consegue se conectar com o seu público, com o seu time, né? E uma segunda característica é que ele não só comunica as decisões, mas ele pergunta. Ele faz ali um estudo, né? Do que as pessoas pensam, como as pessoas podem contribuir naquele projeto, porque a gente deve ouvir as pessoas, né? Não só, mas vai virar uma lavação de roupa suja, as pessoas vão ficar reclamando naquilo que não deu certo. Você precisa entender o contexto, porque a pessoa, muitas vezes, que está ali na ponta, né, que trabalha numa área meio, numa área fim, ela vai saber de coisas que você que está no topo, às vezes você não sabe. E aí isso economiza muito recurso e principalmente tempo para identificar problemas, e você traz as pessoas para trabalharem com você, né, para participarem da solução daquele problema. Então, isso é muito importante. Legal que do ponto de vista da Nextria, quando a gente trabalha no planejamento estratégico, a comunicação ela acaba sendo um dos pilares desse plano estratégico. Ou seja, como comunicar, para quem comunicar, qual profundidade, qual canal. E esse plano ele acaba sendo um plano muito melhor e ele acaba não virando um plano vira-lata, vamos dizer assim, né? Uma letra morta, como a gente fala, tá?
E então, a profundidade a estratégia de comunicação de um plano estratégico ela é muito importante, e por isso que essa parceria ela é para a gente bastante importante. Tanto para a Nextria quanto para a Clarear, é muito importante que a gente mapeie, né, os stakeholders, né, os públicos de interesse que a gente sempre trabalha. E esses públicos podem ser variados, né, ter relações diferentes, trazendo conhecimentos diferentes, pontos de vista diferentes, níveis diferentes, então, expectativas, né. Então, a comunicação estratégica, ela vê muito essa diversidade e uma das suas funções principais é estabelecer pontes, né, conectar esses públicos e principalmente trazê-los para dentro da estratégia macro da empresa. Então, assim, a gente, né, traz a comunicação como não como uma ferramenta, mas como parte da estratégia, como um corpo vivo ali dentro desde o início. Janaína, eu quero encerrar essa parte aqui do nosso conteúdo como um tema que é coração de tudo, o tema pertencimento. Por que isso importa tanto? Como a comunicação estratégica ela constrói isso? Bom, a gente pode construir isso basicamente de 4 formas. Primeiro, transparência ativa. É importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. Que a empresa seja transparente. Não esperar as perguntas para dar resposta. Você pode ter uma atuação, né, de uma forma mais proativa, né, dizer o que está acontecendo, os desafios, as incertezas. Eu acho que as pessoas elas toleram muito mais o ainda não sabemos, né, como fazer, do que o silêncio. Né, porque ele pode ser preenchido de várias formas e muitas vezes de uma forma errônea. Uma segunda prática também é a participação real, né? Não só ali de caixinha de sugestão que nunca é aberta, ou pesquisa de clima, que o resultado nunca é compartilhado, né? Você responde, às vezes você responde com medo, mas enfim. Participação de uma forma real, você precisa ouvir as pessoas, né? E você precisa compartilhar ali um resultado, né? E dar atenção à participação real das pessoas, né? Porque dali vai surgir, as pessoas precisam sentir que dali vai surgir alguma chance de mudar, né, as coisas, de que elas possam contribuir. E a terceira é o reconhecimento consistente, não é só ali um programa de bônus, que também é legal, né? Mas não é só isso, mas ali, assim, você dizer para a pessoa, olha, aquela sugestão que você deu fez a diferença, né? A gente conseguiu implementar e foi algo bacana, fez a diferença. E com certeza, né, um diálogo, a conversa, principalmente em momentos difíceis. Toda empresa passa por momentos difíceis, por crises, e a comunicação, ela precisa ser menos a informação pura, mas sim você precisa estabelecer um diálogo, um relacionamento. Então, as conversas, elas são muito importantes, principalmente nesses momentos. É assim que você vai conseguir mitigar alguns erros e trazer mais o seu time para dentro da estratégia da empresa e de uma forma mais engajada e ativa. Bacana. E aí fecha o ciclo, né? A transformação organizacional só acontece quando as pessoas elas entendem, são envolvidas, sabem o porquê da transformação e se sentem que tem voz. Quando percebem qual o propósito disso, a comunicação estratégica ela cria essas condições. E sem ela, a melhor estratégia do mundo, né, que a gente tem aqui é encontrar um time que executa por obrigação. Sim. Não por convicção. Janaína, para fechar aqui, se você pudesse deixar só uma mensagem para o líder que está ouvindo agora, uma mensagem sobre o lugar da comunicação, né, na sua organização, qual seria? Bom, eu queria que você pensasse qual foi a última vez que você ouviu efetivamente o seu time. Não por pesquisa anônima, por caixinha, mas que você parou para ouvir, que você conseguiu criar um ambiente seguro para que as pessoas pudessem falar e serem ouvidas.
Se você não consegue lembrar desse ponto, então essa é a resposta. Porque as coisas muitas vezes não engrenam, porque não estão andando, porque os projetos estão parados, né? E porque muitas vezes as empresas estão estagnadas, e é por aí que você deve pensar e começar efetivamente uma mudança. Poderoso, né? E eu complemento aqui dizendo que do lado da Nextria, que a gente vê todas assim as empresas que conseguem transformar são aquelas que tiram o seu plano estratégico do papel. E a comunicação estratégica ela é importantíssima para isso. Fazer com que isso passe assim, para toda a organização, enxergando um caminho único, né? E essa parceria que a gente tem ali com a Clarear, ela traz uma conveniência e uma convicção que a comunicação ela está sendo ali, sendo tratada de forma estratégica num plano de comunicação. Obrigada, Adão. E eu quero dizer para quem ficou com a gente até aqui que se a comunicação na sua instituição deve ter o lugar dela repensado lá dentro, né, da sua organização, a gente pode conversar. Se você se identificou com esse cenário, né, vamos conversar, né? Acho que vocês podem me encontrar na Clarear e também por meio da Nextria. E nós vamos adorar ouvir o seu desafio. E para tudo que envolve estratégia, dados, agilidade organizacional, acesse nextriaconsulting.com.br e fale com a gente. A gente está lá para transformar o seu desafio em resultado real. Até o próximo episódio.